Hi, just a quick word to announce my new book titled Red Pilled: How COVID Twisted Logic, Ethics and Science. It puts into context several of the narratives during the pandemic, and so it is one of the most comprehensive works on the topic, extensively referenced and sourced. It is a must read for developing critical thinking. The name is Red Pilled, check it out. Boas, Bora. Daniel, muito bem-vindo. Eu fiquei admirado de teres aceitado o meu convite, porque já tens envolvido ao longo de quase de uma década em tantas iniciativas de divulgação do arquivo. Pensei que já ia estar farto de falar sobre ele, mas pelos vistos ainda tens energia para mais um, pelo menos. Por isso fico muito contente por estares aqui. Ora essa, está sempre coisas novas para falar. Felizmente o serviço tem estado a ser cada vez mais desenvolvido, portanto eu ando a falar nisto já vai quase em 2 décadas, mas tenho sempre coisas diferentes para falar, felizmente. Portanto, não me aborreço e espero que as pessoas que ouçam o podcast também não se aborreçam e só tenho a agradecer este convite. Ótimo. Para mim é uma sorte, porque acho que é informalmente deve ser conhecido como o arquivista mais cool português, porque além do teu trabalho nesta área também é surfista, ativista, mas nós infelizmente não temos muito tempo a falar do resto, por isso vamos só focar-nos na parte do arquivo. Tens sido um dos principais promotores, um dos principais agentes do arquivo PT, por isso, assim muito brevemente, qual é a tua formação e quais são as tuas responsabilidades no arquivo? Hum, a minha formação, eu sou licenciado e doutorado em Informática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e, E basicamente, quando acabei o doutoramento, ou quando fiz o doutoramento, um dos casos de uso para a minha investigação era criar um arquivo da web. E nós na altura fizemos um protótipo e depois este protótipo teve alguma visibilidade por parte da comunicação social até. E depois acabámos por ir eu acabei por ser convidado para começar este projeto. Na FCCN, na Fundação para a Computação Científica Nacional, e começou então em 2007, quando eu acabei o doutoramento, e a ideia era vir a criar um serviço, e é o que existe hoje, é o serviço, e eu sou o gestor do serviço, que tem vindo a ser desenvolvido por muitas pessoas, que compuseram a nossa equipa ao longo destes anos. Eu sou o único resistente. És o original também. Deve ser fantástico poderes transformar uma tese de doutoramento num projeto real, com impacto real, que também mobilize mais pessoas. Sim, eu acho que sim, acho que é o sonho de qualquer investigador, de qualquer cientista. Eu uma vez vi um documentário muito interessante acerca do investigador que inventou os para-raios, ou seja, que basicamente percebeu que era possível captar ou direcionar os relâmpagos para para-raios e eles não cairiam de calhaço e matar pessoas, não é? E causar Pois. bastantes acidentes. E então ele dizia que a maior satisfação para um cientista era ter descoberto alguma coisa que teve um impacto na vida de tanta gente. E eu retive essa frase. Realmente acho que é a melhor coisa que pode haver para um cientista, porque nós normalmente, quer dizer, também não, investi, não fui eu que inventei esta questão do arquivo da web, que deu o meu contributo, como todos os cientistas dão, mas é melhor. Nós normalmente só vemos o resultado do nosso trabalho, às vezes no fim da vida ou até na próxima geração, e nem chegamos Sim, a ver sim. o resultado da aplicação da investigação. Hoje em dia, por exemplo, está muito na moda e fala-se muito naquela questão da inteligência artificial, não é? As pessoas que tiveram na origem da inteligência artificial já morreram, algumas delas. Sim. Portanto, hoje em dia toda a gente fala uma palavra da moda, uma expressão. E, por exemplo, quando eu estava a estudar, não há muito tempo atrás, portanto, há cerca de 20 anos, a inteligência artificial até se debatia se seria mesmo informática ou seria mais da É, área da já filosofia. evoluímos bastante, mas fantástico, sentiste assim, é uma grande sorte. Então, essencialmente, o que é que te levou, então, a desenvolver a tese neste sentido e a fundar o arquivo? Ou seja, qual foi a missão principal que pretendes resolver? Bem, nós na altura, na Faculdade de Ciências, portanto, no final dos anos 90, início dos anos 2000, estava a aparecer a internet, ou estava a começar a difundir-se em grande escala, e existiam dois serviços de referência mundial que nós admirávamos muito. Um era o Google, que na altura era um projeto ainda, tinha vindo de um projeto chamado Backrub, da Universidade de Stanford. Nós estávamos Uhum. a seguir o trabalho deles, e depois eles decidiram fazer este Google. E outro era o Internet Archive, que também tinha sido recentemente lançado, que é um arquivo da web mundial,
e nós, na altura, trabalhávamos era o laboratório de sistemas informáticos de grande escala, e quer o Google, quer o Internet Archive eram sistemas de grande escala que atuavam sobre a web, que era o foco do nosso trabalho na altura daquele grupo de investigação, que era liderado na altura pelo professor Mário Silva. Pronto, e então basicamente nós punhamos os olhos naquele trabalho, em todos os relatórios, todos os protótipos, todos os serviços que eles faziam, aquilo era assim uma inspiração. E então nós trabalhámos muito em motores de busca quando eles apareceram, criámos um motor de busca temos um motor de busca alternativo. Tumba, não é? Tumba, Eu vi exatamente. num paper, Tumba. é um nome divertido. E portanto aprendemos muito sobre pesquisa de informação na web, e ao mesmo tempo que íamos recolhendo a informação fomos sempre guardando, porque algo interessante que o meu orientador me disse quando eu ainda era jovem foi que o que vai prevalecer deste trabalho todo não é o software, são os vossos graus académicos e os dados. Portanto, ele disse-me isto há 20 anos atrás, e agora podemos ver que quem tem os dados é que tem o poder, porque Certo. toda a gente tem computadores, toda a gente tem os algoritmos, mas quem tem os dados é que tem o poder. E portanto, nós fomos guardando os dados, e então, quando eu estava a acabar o doutoramento, já tinha dados suficientes para mostrar que era possível fazer um arquivo da web, porque já andávamos a trabalhar há 6 anos a recolher informação da web, e deu para mostrar um protótipo, e mostrar algo a funcionar é muito mais do que apresentar uma ideia. E acho que foi isso que foi o principal motivo que levou também o professor Pedro Veiga, que era o Sim. presidente da FCC na altura, a convidar-me a arriscar, no fim de contas foi um risco, a arriscar contratar-me para fazer esta loucura de arquivar a web toda e ainda criar motor de busca em cima desta informação que nenhum arquivo da web do mundo tinha na altura. E conseguimos Mas, graças à fusão deste trabalho. mas ainda a nível mais abstrato, o que é tão importante preservar a web? Na realidade, isto nem precisa de ser abstrato, é bastante concreto. Ou seja, toda a informação que estava em papel passou para a web, passou para formato online. Se nós não guardarmos informação, como é que organizamos as nossas sociedades? Porque toda a informação que é produzida, distribuída e consumida está em formato digital e é distribuída online. Então, se nós perdemos esta informação, como é que nós nos organizamos? Como é que nós gerimos as sociedades? É a mesma coisa que dizer, então, vamos andar para trás 10 ou 20, não, mais tempo, há 30 anos e não havia papel. Portanto, vamos imaginar como é que a sociedade teria evoluído sem documentação. Portanto, basicamente, a documentação é a base da organização. Devido à falibilidade, não sei bem se isto diz assim, pronto, basicamente Está certo, acho que é a palavra a certa. falibilidade da memória humana. Ou seja, se a nossa memória não falhasse, e então uma defesa natural e esquecendo de certas coisas, se não falhasse, nós não precisávamos de papéis, nem documentos, nem nada. O que acontece é que, como a memória humana falha, naturalmente, a humanidade inventou a escrita, que é para a informação não se perder. E foi assim que nós chegámos a ser uma espécie dominante, basicamente com a invenção da escrita, que há ali um marco, a invenção da escrita. A invenção do fogo, a roda, a escrita. A escrita, quando a escrita foi inventada, a humanidade, porquê? Porque resolvemos o problema de não ter, da nossa memória ser muito fraca, como seres humanos. Pronto, agora, desde os anos 2000, no século XXI, isto passou tudo para o online e estamos aqui com um grande problema de vivermos sociedades sem memória, em tempos sem memória. Aliás, eu acho que há grandes problemas que estamos a ter agora, ou há pessoas que podem não achar que são problemas, mas certas tendências políticas devem-se devidamente às pessoas de não terem memória e viverem basicamente muito assoberbadas de informação imediata, muitas vezes de pouca qualidade e pouco fiável, e nem sequer conseguirem ver que isto aconteceu, e aconteceu há pouco tempo, aconteceu há um ano, aconteceu há 2 anos, aconteceu há 3 anos. Há um exemplo que eu gosto de dar, que é o dos incêndios. Como é que todos os dias, como é que todos os anos em Portugal os incêndios podem ser notícia? Todos Sim. todos os anos há os incêndios. Começam na mesma Pois, altura, afetam as mesmas zonas, são os eucaliptais. Todos os anos é a mesma coisa. Todos os anos há epidemias, ou
não vou chamar pandemias, mas epidemias de gripe entre novembro e dezembro. Esta informação é todos os anos a mesma coisa, e todos os anos quando chegamos àquela altura, as pessoas esquecem-se. Pronto, depois temos uma questões mais práticas, não é? O governo comunica com os cidadãos como? Através dos websites, o Diário da República eletrónico, o site do Serviço Nacional de Saúde, as faculdades, onde é que tem os programas das cadeiras, é tudo online. Se esta informação se perde toda, permanentemente, a única solução é estar sempre a produzir e a repetir a mesma informação. Isto é assim uma coisa, é assim, basicamente deixamos de ter um processo evolutivo para passar a ter um processo repetitivo, em que perdemos, fazemos novo, perdemos, e quando repetimos o processo, se calhar até podemos estar a fazer pior do que fazíamos antes. Portanto, sim, e mesmo não repetíssemos, a questão é mesmo a questão da continuidade que tu disseste. Se não temos memória do que aconteceu antes, também não temos identidade, porque memória e identidade são dois conceitos muito próximos uns dos outros. E até quando disseste a invenção da escrita não é que nós não tivéssemos condições de perpetuar a memória, porque já havia tradições orais, por exemplo, de recitação de poemas, havia a transmissão através de gerações, só que o que a escrita veio acrescentar foi que essa transmissão de conhecimento ao longo das gerações expandiu-se muito, porque não era necessário ser o orador, o trovador, por isso a questão da própria questão da cultura, identidade, expandiu muito através de biografias. Exatamente. E a este nível, a questão da perda da memória, eu recordo-me que há uns anos li que o Vicent Cerf, um dos autores da web, avisou que nós podemos estar a entrar numa digital dark age, uma idade das trevas digitais, em grande parte devido à mudança dos suportes de tecnologias, de suportes de informação, os mediums, os cassetes, etc. E que diz que com a perda desta informação, nós acabamos por não ter nenhuma história do que aconteceu. Porque a obsolescência tecnológica é tão intensa que isto é um perigo sério. Eu na altura pensei muito sobre esta afirmação. E um dos contextos que eu vi foi que, por exemplo, ele falou sobre isto em relação às décadas anteriores. E nós, de facto, das últimas décadas, tivemos uma transformação enorme dos suportes tecnológicos. Cassetes, disquetes maiores, depois para DVDs, depois agora para USBs. Por isso, eu acho que nos últimos anos, o tipo de formatos que usamos estabilizou, sobretudo ao nível dos USBs e agora também ao nível da cloud computing, em que já não precisamos de ter este hardware físico para aceder à informação. Achas que nós ainda estamos nesta fase das idades das trevas digitais ou que há condições para conseguir preservar mais informação digital? André, tu falaste tantas coisas agora que eu até tenho que tomar nota para tentar enderecer todas as questões que tu colocaste. Tranquilo, não tens que te responder a tudo, é só mais foca-te no resto. Sim, no último, ora bem, aliás, pronto, para começar conversa, aqui não é entrevista. Um pequeno pormenor, o Windsurf foi um dos contribuidores da internet, não foi o inventor da web, o inventor da web foi o Tim Berners-Lee. Sendo como, de qualquer forma, quer o Windsurf, quer o Tim Berners-Lee, já chamaram a atenção para esta questão da era das trevas digital. Então eu vou dar um exemplo bastante concreto e ainda bastante presente na nossa memória, apesar dela ser fraquinha, que foi 3 anos de pandemia em que as comunicações foram feitas praticamente exclusivamente online. 3 anos, pessoas fechadas em casa, o governo comunicou exclusivamente online, os órgãos de comunicação online, tudo online, ok? E ainda nos lembramos que foi difícil e foi complicado e as sociedades tiveram que se adaptar e foram 3 anos. Não foi uma coisa que aconteceu em 3 dias, foi um evento que durou 3 anos. Ora bem, toda a documentação acerca deste evento, a documentação real, não a história reescrita, a documentação real das pessoas fechadas em casa, a escreverem num blog o que é que faziam, ou a partilhar fotografias, ou o que fosse, está online. Se esta informação não for guardada, daqui por 20 anos, o Covid-19 nunca aconteceu. 20, 30, 40, 50 anos, o que nós temos depois é a história reescrita. E a história reescrita pode ser, bem, aquilo se calhar até nem foi assim tão mau. Ou então, aquilo nem aconteceu. Ou seja, na altura pode-se dizer o que quiser, porque na verdade não há provas, isto é um caso extremo, onde haver sempre algumas provas, sim. Mas pelo menos não terão largamente acessíveis para as pessoas dizerem, por exemplo, vamos imaginar alguém que agora, o André não sei se já tem filhos ou não, mas quando for contar aos seus filhos que passou por isto, eles vão ficar, pai, mas isso, quer dizer, isso, que é toda a gente fechada, toda a gente de máscara, mas isso aconteceu mesmo.
E se, por exemplo, colocasse com os arquivos da web, o André até poderia dizer, olha, queres ver, filho? Olha. E mostra ali, olha, aqui os textos das pessoas, as fotografias, as ruas vazias, porque foram situações surreais. Foram situações certo. surreais que ou são documentadas ou no futuro ninguém vai acreditar que isto aconteceu, porque, pronto, eu mesmo agora às vezes ainda fico perplexo como é que isto aconteceu. Portanto, este tipo de documentação é extremamente importante. Em relação aos formatos, André, queres dizer alguma coisa? Não, isso eu estava só a pensar, que isso acho que é exatamente certo o que tu disseste, porque de certa forma, se não tivermos a preservação desta informação, que é espontânea e criada por indivíduos, acabamos por ter só depois daqui a muitas décadas a narrativa oficial daquilo que foi, do que aconteceu, certa reescrição da história, ou a reescrita da história. E, no fundo, acabamos por estar mais vulneráveis a narrativas futuras de governos em querer controlar a história dos acontecimentos. Sim, é assim, pronto, há essa questão da manipulação da informação por parte das forças dominantes. Os governos não são as forças dominantes, mas isso dava pano para mangas. Sim, sim, eu Ahm, sei. Eu sei. mas a questão é muito fácil criticar com o benefício da história. Ou seja, nós, quando eu, à data de hoje, falo sobre um evento que aconteceu anteriormente, eu já estou a ver segundo a perspectiva do que aconteceu hoje, não é? E, portanto, é inevitável que esta análise com o decorrer do tempo e da análise de tudo o que aconteceu seja deturpada ou tenha uma visão que não era a visão da altura, não é? Não, Portanto, há aquela ideia de que hindsight é tudo. Ou seja, desculpa, há aquela expressão em inglês que é retrospectiva é tudo, no fundo. claro, Que é exatamente, sabendo como é que as exatamente, coisas acontecem, é muito mais fácil interpretar o contexto que levou a esse desfecho final. exatamente. Mas sim, isto é uma conversa muito longa, não quero alongar muito. Se Sim. ias dizer dos formatos, Pronto, em relação aos formatos, vamos lá ver, os formatos digitais, e agora o pessoal vai ficar aqui escandalizado com isto, são muito piores para a preservação do que o formato em papel. certo. O papel, se for um bom papel com uma boa tinta, guarda-se e aquilo dura, se for preciso, centenas de anos. E não é preciso fazer grande coisa. É preciso ter algum cuidado, atenção, colegas arquivistas que tratam do papel, claro que é preciso ter cuidado, porque senão os baratos ou outros bichos vão lá, não cabe daquilo, a umidade. Agora, também ocupa muito espaço, o papel ocupa muito espaço. O digital o que veio fazer foi reduzir o espaço físico, o que parecia uma coisa espetacular e é. Agora, o papel não gasta eletricidade, e os formatos digitais gastam eletricidade para se manterem acessíveis, não é? Não gasta espaço físico. Portanto, basicamente o que temos é uma migração de formatos. A história a dizer se foi para melhor ou não, mas que implicam um custo permanente de preservação para manter a informação acessível. Atenção que há aqui uma coisa muito importante que é preservar implica também manter acesso, ok? Se nós temos algo que está guardado, mas é difícil acesso, não está preservado, está armazenado, ok? E arquivar, às vezes arquivar, infelizmente ganha uma conotação negativa, que é isso vai para o arquivo, quer dizer que morreu. Não, não. Arquivar quer dizer que está guardado, quer seja em papel, quer seja no formato digital, quer dizer que está guardado de forma a que, quando for preciso, se consegue aceder, ok? E isto é um processo de arquivo, como deve ser. Guardar é armazenar. Está guardado numa gaveta. Quando for preciso, logo vou à procura e provavelmente não encontro. Isto não é arquivar nem é preservar, ok? Pronto. A questão da obsolescência dos formatos tem muito que se lhe diga porque depende dos formatos. Por exemplo, no vídeo é uma dor de cabeça porque ainda não estabilizámos em formatos nenhuns e temos formatos encapsulados, temos formatos de audiovisuais, temos os formatos de áudio e os formatos de vídeo. É muito complicado realmente preservar audiovisuais, muito mais complicado do que era com, com as cassetes VHS ou Uhum. beta que duraram durante muito tempo, por exemplo, aos 8 milímetros. Agora, no caso da web, também temos a questão do audiovisual, que foi durante muito tempo usado o Flash. O Flash era a tecnologia de suporte do YouTube e, portanto, foi descontinuada, que era uma boa tecnologia para audiovisuais. Não era uma boa tecnologia para outras coisas, mas como eu costumo dizer, como se tem um martelo na mão, tudo à frente é um prego, Certo. e então foi o que aconteceu ao Flash, que o Flash não foi inventado com a ideia daquilo ser usado para fazer sites e tudo e mais alguma coisa, foi usado para conteúdos audiovisuais, multimédia, e era muito bom. Um, pronto, e então o que acontece? Nos audiovisuais isto é um problema. No caso da web, por acaso tem uma situação engraçada, porque o sucesso da web é que realmente
os formatos continuam a ser bastante atuais e interpretáveis. Nós, se abrir, e eu desafio as pessoas a irem ao arquivo.pt e tentarem abrir uma página dos anos 90, 96, 97, 98, e vocês vão conseguir abrir a página com o software, com o vosso browser que estão a usar hoje, em 2023. E, portanto, isto é impecável, não é? Quando nós pensamos em obsolescência de formatos, claro que há nem todos os conteúdos. A pessoa não vai ver da mesma maneira que via em 1998. Para começar, porque tem um ecrã muito melhor, não é? É. E o equipamento é melhor. Mas a informação está lá, consegue ler, Então é que consegue... nós na internet assumimos que as páginas carregam e não percebemos as tecnologias que estão por detrás da página carregar. Por isso, Certo. neste caso, essa interoperabilidade fácil implica um grande esforço de preservação da vossa parte? Na realidade, não. É parte boa da web. Ou seja, depende também. Se nós fôssemos aos audiovisuais, sim. Porque é um problema que não está resolvido. Mas para guardar páginas, ou seja, HTML, ou HTML, é. imagens, que são para aí três formatos, o PNG, o JPEG e o GIF, basicamente são quase todos os formatos da web estão assim. A grande maioria são formatos abertos, formatos usados há muito tempo, formatos muito estáveis. A grande parte da informação não tem esse custo de manter os formatos atualizados. Chegam for já há ferramentas como o oldweb.today, que é uma ferramenta que lança uma emulação de um browser do passado que permite aceder a estes conteúdos. Mas, para dizer a verdade, eu uso o arquivo.pt todos os dias uh, e quase nunca preciso de usar essa ferramenta. Agora, temos aqui outra questão na manutenção dos formatos ou na manutenção do acesso, que é as pessoas têm que aceder à informação de forma rápida. E um arquivo deve ter muita informação. E aí é que é um grande desafio, que é criar ferramentas que permitem, por exemplo, fazer pesquisa de textos, à la Google, que é o que as pessoas estão habituadas. Aí sim é um problema bastante complicado, porque o volume de informação arquivada está sempre a crescer, não há propriamente um modelo de negócio sobre esta informação, e portanto, porque é informação pública, é gerida e mantida por organismos públicos, e portanto não há tecnologias, ou não há grande desenvolvimento nesta área feito pelas grandes tecnológicas para fazer com que a informação arquivada da web ao longo do tempo esteja acessível a qualquer cidadão. Um, Portanto, Ou aqui é seja, que está porque o não há problema. incentivos financeiros para o fazer? Claro, Pois. claro. Então, nesse Portanto, isto, caso, o arquivo PT é financiado pela FCCN, não é? o Arquivo PT é financiado pela a FCCN, foi integrada na Fundação para a Ciência e a Tecnologia, é um instituto público, sob a tutela do Ministério da Ciência e Ensino Superior, e, portanto, basicamente, nós somos financiados com o dinheiro dos contribuintes. Então dirias que talvez um serviço de arquivo entra-se no âmbito quase do domínio do cultural, no sentido que não é suposto ser um negócio, mas é mais um serviço à comunidade, um serviço nacional, se calhar como parte de segurança nacional, não é? Para sabermos qual foi a nossa história, Sem dúvida. certo? Sim. Neste caso, para além destes, então, no contexto ainda dos desafios, para além destes desafios técnicos que tu falaste, que tipo de desafios políticos, se calhar, por exemplo, existem para a preservação digital na área dos arquivos da web? Os arquivos da web, pronto, é importante porque ahm, na área dos arquivos convencionais, também já são desenvolvidos há centenas de anos, eu diria que a nível de contexto político e procedimentos as coisas estão bastante estáveis. Agora, na área dos arquivos da web, o que é acima de tudo importante é que haja uma consciencialização generalizada da população, porque depois vai-se refletir também no governo e nas políticas, de que a informação produzida em formato digital e publicada online é património. É património pago com o dinheiro dos contribuintes. É património também pago com o dinheiro das empresas. Ou seja, quando uma empresa ou um órgão estatal paga a um funcionário para trabalhar, a desenvolver um website, e a outro para escrever os textos, e a outro para tirar fotografias e depois editar as imagens, de modo a ter uma publicação online, tudo isto é pago. E, portanto, quando um website desaparece, é uma catástrofe. É como se, vamos imaginar, um edifício público ardesse. Pois, E esta houve. consciência não existe. Porque, porque há aqui se calhar, por falta também das pessoas olharem um bocadinho para trás, ou não sei bem porquê, mas há aqui um bocado a ideia de que o online é tipo como o telefone, que é, eu telefono, mas não vejo estar a guardar as chamadas de telefone. Mas não é.
O online são publicações online que substituem as publicações em papel, ok? Portanto, um website é uma publicação online, ok? Quando se apaga um website, é uma coisa que está a queimar um livro. Com a situação pior, que um website, quando desaparece, não há muitas cópias. Ao passo que, a não ser nos arquivos da web e da importância dos arquivos da web, ao passo que um livro, pode existir um livro em vários sítios, um website, quando desaparece, perdeu-se aquele investimento todo. E, portanto, quando um governo ou uma empresa decide remodelar o website e perde uma série de informação, está a destruir património. Essa ideia do património é muito importante, porque do ponto de vista do governo, pronto, das empresas, se calhar é outro tema um bocadinho à parte, mas podemos falar das mais daqui a bocado, mas por enquanto focando na questão do governo. A questão do património invoca logo uma questão de necessidade quase legal de preservar, implica também, se calhar, uma necessidade moral de preservar, porque é algo que pertence a todos, e é algo que pertence a todos e é importante, como já se falaste, para a nossa memória, logo para a nossa cultura. Por isso, dentro desta obrigatoriedade, já pensaste alguma vez no tipo de uma forma de colocar a questão de um ponto de vista de custo-benefício, no sentido em que o custo de preservar estas publicações, como dizes, é menor do que o custo de perder esta informação do ponto de vista do governo. Ou seja, se calhar nós estamos a falar de incentivos financeiros, por isso, será que há um incentivo financeiro desta forma para dizer, ok, é mais vale preservar agora, porque senão vamos perder mais dinheiro mais ao fundo da estrada? Pois, é importante, quer dizer, isso é como, é o mesmo paradigma, o mesmo dilema dos outros arquivos, não é? Que é, vocês acham que um arquivo é caro porque nunca mediram o preço de não ter um arquivo, não é? Se você acha que é difícil, se acha que, há uma frase feita, não sei quem é, que diz que é, se acha que é caro manter a informação, hum, espera até perdê-la. Uma coisa assim, não lembro bem qual é que é a frase, mas a ideia é esta. Só que este tipo de análise, pelo menos que eu saiba, não é comum. As pessoas andam. Isto não é um problema nacional, é um problema, pelo menos da sociedade ocidental. Andamos sempre a correr, é sempre à frente e não se para para pensar. Vamos fazer um website novo. Eu ouço isto agora menos, mas se calhar todos os meses iam-se fazer um website novo ou remodelar um website. Quer dizer, não faz sentido. Pois, Vais fazer um website novo porquê? Porquê? A pergunta, porquê? Porque este já está datado. Mas está datado porquê? E fazer o website novo, tudo bem. Podes remodelar, podes torná-lo mais responsivo, mais rápido. Agora, a informação não é para perder. E o que acontece muitas vezes é que a informação se perde. os Um, contactos que tens tido ao longo da tua comunicação, ao longo destas 2 décadas, disseste, tens conseguido mudar alguma coisa? Ou tens visto receptividade para estas ideias? sim, sim. Em Portugal e no mundo, mas em Portugal sim, temos avançado imenso. Um, nós temos este serviço, desta parte é uma referência mundial. Há poucos países no mundo que têm um serviço como o nosso, às vezes são diferentes, não são melhores nem piores, são diferentes, mas são muito poucos que têm um serviço uh, de preservação da web acessível a todos os cidadãos e exposto online para quem quiser poder usar e beneficiar desta memória, que é a nossa memória coletiva. Portanto, quer dizer, eu quando comecei a trabalhar nisto também era uma ideia de um projeto de investigação, portanto não tinha grande interesse. Hoje em dia temos milhares de utilizadores todos os dias e até já sou convidado para podcasts. Não, não podcasts muito bons, mas é o que se arranja. O primeiro passo. Sim. Ao nível até ainda na questão dos custos, porque tu, pronto, aí na CCE nas instalações há servidores, também há staff envolvido, há uma equipa grande, por isso, de onde é que vêm os principais custos de manutenção deste serviço? Ah, os custos, isso depende. Vamos lá ver, o ano passado, por exemplo, a eletricidade subiu em flecha Pois, nem pensava nisso. e portanto o custo da eletricidade do ano passado é sempre complicado, mas o ano passado foi particularmente complicado e portanto estas coisas. Perdi o teu som, desculpa, se calhar neste mute. É, estás de volta. Dois testes. Quer dizer, os custos são vários.
Tens os custos do hardware, que tem que ser mudado de vez em quando, portanto, quando se tem que mudar de hardware ou comprar peças, há um custo, tem que haver um investimento, não é? Tens o custo permanente da eletricidade e da manutenção do Volátil, data center, é? permanente e volátil, pelos Pois, vistos. sim, com grandes oscilações inesperadas, né? As pessoas não estão à espera de eletricidade. E temos o custo dos recursos humanos, que são fundamentais e, acima de tudo, são difíceis de contratar e de formar, porque isto ainda não é ensinado nas faculdades, como é que se constrói arquivos da web, é uma coisa ainda bastante nicho e, portanto, o que nós fazemos é contratamos pessoas de informática e de outras áreas também, consoante as necessidades do serviço, e depois damos formação e, passado algum tempo, como é normal, eles depois seguem a sua vida e vão trabalhar para outro sítio, e este problema da rotatividade, que de certa forma, eu não sei se poderia ser resolvido com maior investimento, mas com maior investimento se calhar também ajudaria, não é? Porque as pessoas muitas vezes que vêm trabalhar connosco são jovens que gostam de desafios e, e pronto, e também têm, por outro lado, também têm a sua vida pessoal. Então, se calhar mais investimento poderia também Sim, ajudar. mais investimento, se calhar significa salários mais altos, logo condições mais atrativas e as pessoas mudam menos ou olham menos para outras paisagens, não é? Sim, Disseste uma coisa interessante ao nível da formação. Nós em Portugal temos bastantes cursos nesta área, temos nestas áreas, vá. Temos os cursos de informática, de arquivo, de ciência da informação, até com orientações mais documentalistas, com orientações mais teóricas. E ainda assim, achas que não há formação adequada? Ou seja, se não há formação adequada, qual é o perfil ideal de competentes por aí? não, o que eu gostava é que esses cursos todos incluíssem uma aula, uma única aula sobre arquivos da web e que falassem do arquivo.pt. A única, apesar de todo este esforço, eu conheço muitos poucos casos em que os professores tenham integrado o arquivo.pt nas suas aulas. E, portanto, é uma coisa que não estou a dizer para haver um curso sobre o arquivo da web, estou a dizer para nos cursos em que já existe. E atenção que nós temos um programa de formação que está disponível no arquivo.pt/forma, em que a nossa ideia não é dar formação às pessoas, a nossa ideia é formar formadores, para que as pessoas depois possam usar os nossos conteúdos, que são completamente gratuitos e podem reutilizar, editar, fazer o que quiserem com eles, nas suas aulas ou nas suas formações. Para nós seria ótimo que um formador profissional criasse um curso na área de literacia digital ou de competências digitais e o vendesse com base nos nossos conteúdos e fizesse assim a sua atividade económica, a sua atividade profissional. Para nós seria excelente isso e não temos qualquer tipo de problema. A nível das faculdades, é assim, vamos ver, os cursos de ciência de informação estão muito focados ainda no século XX. Os conteúdos, perdoem-me os professores que estiverem a ouvir isto, mas aquele mundo já não existe. Eu lamento informar, mas aquele mundo não existe. É ótimo e é muito importante guardar toda a informação que foi preservada até ao século XX, mas é fundamental que estes cursos se atualizem para que os alunos estejam preparados para trabalhar no século XXI, ok? Claro que é importante perceber que a informação que veio do século XX e anteriores deve ser preservada e tem que ter competências nestas áreas, mas temos que prepará-los para a informação que está a ser produzida agora, porque os arquivistas do presente, não são os do futuro, têm que lidar com a informação digital, porque senão podemos estar a fazer como a avestruz e dizer, não, isto digital não é a nossa praia. Pronto, está bem, então, mas nesse caso os alunos, vai acontecer como aconteceu em outros cursos, em que os alunos não arranjam emprego, o curso começa a decair e depois o curso deixa de ter alunos e depois acaba por desaparecer o curso. E quando não há necessidade disso, não é? Os cursos de ciência da informação, de ciência da comunicação, os de informática. Sinto que os de informática hum, até temos acho que uma boa cobertura, também é uma comunidade mais pequena, acho que muitos alunos até, e muitos professores até incluem esta informação. A questão das outras áreas, mais relacionadas com as humanidades, é que vêem, acho eu, o arquivo.pt como algo tecnológico. Não é, é um serviço. Se usam o Google, porque é que não andam a usar o arquivo.pt? Não faz sentido. Certo. Dentro deste panorama, qual achas que é o conjunto de skills que as pessoas devem ter, independentemente do custo onde venham? De skills para. Skills para trabalhar nesta área, porque um arquivo digital inclui noções de arquivo, de gestão documental, se calhar inclui questões ou skills técnicas de programação, linguagens, por isso acaba por estar na interseção de várias áreas. André, o André é da área da ciência de informação, não é? Sim. André,
basta fazer uma sessão de 1 hora e meia do módulo D, arquivar a web, faça você mesmo, do nosso programa de formação e torna-se um arquivista do online imediato. Sai daquela formação com 90 minutos de treino e está em condições de guardar um website autonomamente, em formato normalizado, interoperável e preservável ao longo do tempo. São 90 minutos, que depois pode ter que estudar mais, né? Que só as aulas não chegam para passar nos testes. Portanto, as pessoas depois podem estudar mais, mas são 90 minutos e torna-se de um arquivista convencional para um arquivista do online. E esta pessoa está em condições de trabalhar numa empresa ou num órgão estatal como a Câmara Municipal e ela própria criar um arquivo fiável, segundo normas, boas práticas, boas normas internacionais da instituição onde trabalha. Portanto, isto é uma aptidão básica que se ganha numa aula só e que está ao alcance e este módulo foi criado. Aliás, este módulo é dado pelo meu colega Ricardo Basílio, que é da área da ciência da informação, ok? Portanto, ele transformou, não, ganhou aptidões novas e agora ensina os colegas e outras pessoas da área que isto está perfeitamente ao alcance, não tem qualquer tipo, não é preciso saber nada de informática, não é preciso. Existem serviços e ferramentas agora, há 20 anos atrás não era assim, que permitem qualquer pessoa fazer as coisas bem. Pronto, se as pessoas quiserem continuar a fazer mal, estão no seu direito, podem continuar a tirar print screens, que os links não funcionam, que não se lê a página toda, que os vídeos não tocam, ou podem imprimir em papel, que também não funciona, ou podem fazer como quiserem, mas não precisam de fazer as coisas de forma amadora, podem fazê-las de forma profissional. Pronto, e basicamente saber que existe o arquivo.pt, que também temos o primeiro módulo, que é introdutório, esse foi desenhado para qualquer pessoa, saber que existe o arquivo.pt, como é que se pesquisa, como é que se usa a pesquisa de imagens, as funções, portanto, conhecer tudo isso, conhecer uma ferramenta muito simples que é o Save Page Now, está disponível arquivo.pt/Save Page Now, permite que qualquer pessoa grave imediatamente uma página para que ela não se perca, grave no arquivo.pt. Portanto, estas aptidões, temos depois também o módulo B, que é bem publicar para bem preservar, aqui já mais direcionado para as pessoas, eu diria também da ciência de informação, mas mais da ciência de comunicação, que é, se eu quiser publicar um jornal, ou melhor, se eu quiser publicar um livro, não vou publicar em papel de jornal com tinta de jornal, porque passado 1 ano ou 2 está tudo, a informação perdeu-se. E os websites é a mesma coisa. E estas boas práticas devem ser disseminadas pelas pessoas, acima de tudo, da ciência da informação. Tem que ser aquelas pessoas que têm que dizer, atenção, temos que ter cuidado com isto. Fantástico. E está tudo então disponível gratuitamente no site do Arquivo PT. Sim, senhor. Os vídeos, os slides, e também nós fazemos formações a pedido, webinars. Sim, está à distância de um clique, como se dizia antes. Não, fantástico, porque isto uma pessoa pode pensar, ok, são coisas que precisam de grandes recursos, grandes formações, muitos anos de treino, muitas skills técnicas ao nível das linguagens, da programação, mas o facto de estar assim tão acessível já, com tecnologias prontas a utilizar, com apenas 1 hora e meia de formação, é fantástico e se calhar evoca a questão da responsabilidade, porque nesta questão de arquivar a web, sendo a web entendida como se calhar a manifestação da produção humana, seja enorme, não é? Porque neste momento o que não está na web não existe. E como se calhar a impossibilidade de se haver uma figura central para preservar tudo, porque é simplesmente demasiada coisa, e começa a haver vários eixos de responsabilidades. Temos a responsabilidade, se calhar, individual, se calhar de empresas, dos mídias, consoante na própria produção, de própria informação que produzem. Por isso, vês esta questão, se calhar, da questão de existem, 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 por exemplo, instituições culturais com responsabilidade específica de preservar a informação, ou é algo que todos os intervenientes, todos os stakeholders devem fazer, quer sejam pessoas a nível individual, de auto-arquivamento, quer sejam, por exemplo, instituições, empresas de comunicação, etc. Sim, eu concordo que cada um tem que tratar. Existem vários níveis. Portanto, concordo com tudo o que o André disse. Ou seja, existem vários níveis e o nível mais baixo é o indivíduo deve preservar a sua própria informação e as instituições devem preservar ao nível em que trabalham. É claro, quanto mais sobes na hierarquia, mais informação se perde, não é?
porque é natural, não é? Por exemplo, a Biblioteca Nacional tenta guardar todas as publicações impressas, mas nós sabemos que nem todas consegue guardar, não é? Pois. A Torre do Tombo tenta guardar todos os documentos oficiais, mas sabemos que alguns eventualmente irão se perder. Agora, é muito mais fácil, quanto mais baixo estamos, é mais fácil guardar toda a informação, ou pelo menos a informação que é bastante relevante. Portanto, o que é importante, mais uma vez, eu reforço, é uma consciencialização generalizada que os recursos publicados online são património e têm que ser guardados. E assim, da mesma maneira que nós, como indivíduos, guardamos o nosso próprio património pessoal e uma organização pequena também guarda o seu património da empresa pequena, da organização pequena e o maior, portanto, por aí acima, todos têm que ter a consciência que têm que guardar o seu património e que os recursos que são produzidos pela organização ou de interesse para a organização têm também que ser preservados. Portanto, eu acho que começa mesmo ao nível do indivíduo. O indivíduo, por exemplo, o nosso currículo, cada vez mais, o nosso trabalho, são recursos online. Este podcast, por exemplo, eu acho que só vai estar disponível online. Sim, Não não há a vais versão em gravar isto papel do podcast. não vai haver versão em papel nem versão Não, não. em cassete. Portanto, de hoje para amanhã, quando quiseres referenciar o teu podcast, tens documentos online. É a única coisa que faz sentido. Não vais imprimir o teu podcast. Claro, Não claro. vais, não faz sentido. Nem é possível sequer, porque este vídeo que nós Claro, temos não é transmissível para papel, vá. claro, Não sei que é daqueles claro. livrinhos com os frames, aqueles livros antigos que havia várias imagens, depois uma pessoa abria o livro e as imagens passavam. Sim, Isto, eu mesmo penso muito nestas sim. questões, no envolvimento das empresas, sobretudo nas empresas de mídia. Pensemos, por exemplo, em empresas de vídeo, como YouTube, Twitch, empresas também de conteúdos não de vídeo, mas também têm vídeo, que se calhar os Twitters, tinha até os próprios jornais, como, digamos, o Público, o Expresso, em Portugal, mas também outros canais de notícias internacionais grandes. O que eu penso na questão da preservação, e a preservação tem duas dimensões. Aliás, tem a dimensão do que aconteceu e tem a dimensão do que se quer retratar que tenha acontecido. E é a questão, voltamos à questão das narrativas, de certa forma, porque, por exemplo, o YouTube, a produção de vídeos é uma componente chave de muitas atividades, como por exemplo este podcast. Só que ao mesmo tempo o YouTube também não é uma plataforma livre, no sentido em que existe censura, existe controle das narrativas. Por isso, a própria memória já é seletiva. Só de base, logo de base, porque há certas coisas que não é permitido dizer. Por isso, temos aí logo um filtro. E depois também temos um filtro o filtro do tempo, que é o que é que o YouTube, por exemplo, vai preservar nos próximos 20 anos. Será que ele vai preservar? Será que está interessado nisso? Ou da mesma forma, será que o Twitter está interessado em preservar os tweets todos para manter essa perspectiva histórica? Por isso, achas que estas grandes empresas responsáveis pelos nossos canais de comunicação no Ocidente, pelo menos, em que os indivíduos não têm grande controle sobre as ações de preservação, achas que estas empresas podem ser confiadas para fazer isso? Não, não. Porque são empresas com fins comerciais e, portanto, quando deixar de ser rentável, naturalmente vão deixar de ter recursos para manter a informação e não têm outra alternativa senão ou vendê-la ou perdê-la. Já aconteceu no passado, quer com as empresas da era pré-digital, é normal, aconteceu, quer com as empresas da era digital. Tantas empresas que desapareceram, tantos recursos que se perderam, o Terra à Vista, o Friendster, há uma página no Wikipedia só com redes sociais que já morreram. Pois. O MySpace, mesmo que não tenha, mesmo que o domínio ainda exista, uma parte da informação já se perdeu. O Flickr apagou uma data de informação. E, portanto, a resposta, eu não preciso de ser a minha opinião, é a história, a nossa memória, se olharmos para ela, mesmo curta, responde a isso. Não, claro que não. As empresas comerciais, como é natural, têm fins comerciais e, portanto, a partir do momento que o modelo não seja sustentável do ponto de vista económico, eles não podem manter aquela informação porque têm custos permanentes. Pronto, aqui há uma questão também temos de perceber que é o arquivo.pt é focado nas publicações online, como o nome indica, a informação que é pública, ok? Quando estamos a falar no Twitch, ou no Facebook, ou no Twitter, em que há uma possibilidade de controle do acesso de informação, há uma possibilidade e existe este controle,
Já não estamos a falar de publicações. Estamos a falar de informação privada, numa plataforma privada, com acesso restrito e controlado, que por vezes pode ser mais aberto. Mas não é a mesma coisa que uma publicação, ok? E, portanto, nós o que tentamos no arquivo.pt é guardar as publicações online, ok? E isto leva a outra questão de literacia digital, que é carregar conteúdos para o Facebook, para uma plataforma privada como o Facebook ou o Twitter, não é publicar, ok? Aquilo, na melhor das hipóteses, é distribuir ou tentar distribuir. Não é publicar. E deixa eu ver eu acho que cerca de 60%, eu tenho este número, eu posso verificar depois, eu acho que cerca de 60% dos websites ou das publicações, dos recursos online que utilizam os autárquicos das últimas foram quando? Em 2021, eram páginas do Facebook. A questão é essa, é porque a distinção entre público e privado está muito misturada, porque temos agências públicas a fazer as suas comunicações nestas ferramentas privadas, porque são de facto, na prática, a esfera pública ou a praça pública. É o acesso, atenção, que aqui a questão é o acesso. Ou seja, nós também, agora, quando usamos nós mesmo, o público-privado, quer dizer, se nós recorremos a empresas privadas, o que interessa é o acesso, no fim, não é? Vamos imaginar, um órgão estatal manda construir uma piscina e contrata um empreiteiro privado. A piscina é construída, mas depois o acesso é público, ok? E aqui a questão é que, quando pomos informação no Facebook, por exemplo, o acesso não é público, ok? O acesso é controlado pela plataforma. Ao passo que um website tem acesso público, porque desde que esteja exposto na internet, é o autor. Vamos imaginar que eu crio um website e ponho um website, por exemplo, no WordPress.com, que é uma plataforma privada. Mas eu controlo o acesso ao meu website. Ou seja, eu chego lá e digo, esta informação, toda a gente tem acesso à internet, pode ver o meu website. Está publicado, é uma publicação aberta às pessoas. Quando eu ponho a minha informação no Facebook, por exemplo, e não existe este controle, ok? Eu não tenho nem controle de recuperação, embora em teoria exista, sobre a minha informação, não controlo como é que ela aparece, não controlo em que formato, eu não tenho praticamente controle nenhum, não controlo. Eu basicamente aceitei os termos e condições que não li, que ninguém lê, e por cima vão sendo alterados de forma com aprovação tácita, ou seja, se não disser nada, vamos mudar isto, se não disser nada, continuo. Mas eu digo, então, mas se vocês disse, pode dizer o que quiser, a sua opção é sair daqui. E, portanto, é muito perigoso usar plataformas de disseminação para fazer publicação, ok? Então, por exemplo, no caso, desculpa interromper, mas no caso em que temos uma entidade de governo, digamos, por exemplo, o Ministério da Saúde. Nós falamos na pandemia, as publicações foram todas digitais. Digamos que o Ministério da Saúde tem uma página web oficial do governo e depois tem uma página no Facebook. Não sei se tem, mas imagino que tem, ou a Direção-Geral da Saúde, ou etc. Eles publicam na página do governo e metem um post no Facebook. Do ponto da perspectiva, então, do arquivo PT, em que só preserva as questões, preserva o conteúdo público. Ias preservar os dois ou só preservavas a página oficial do governo? A ideia é preservar os dois. Qual é que é o problema? O Facebook, o ouro do Facebook são os dados e o Facebook não deixa que nós vamos lá buscar informação. Ou seja, é extremamente difícil de obter informação. Eles criam imensas barreiras tecnológicas. Os termos e condições não o permitem. E basicamente a informação está lá e eles, se calhar, o Facebook até nem teria nada contra o governo ir lá buscar a sua própria informação, mas o problema é que há muita gente a querer ir lá e buscar a informação para outros fins, não é? E se todos os competidores ou cibercriminosos conseguissem ter acesso ao Facebook para sacar toda a informação que quisessem, o Facebook teria grandes problemas de continuidade. Portanto, a ideia é tentar preservar as duas, porque há aqui uma chamada de atenção que é, por exemplo, no caso do Serviço Nacional de Saúde, se a informação que está no website é a mesma informação que é distribuída no Facebook, pronto, está tudo bem, ok? Não seria preciso guardar os dois. O problema é que muitas vezes a informação é imediatamente criada e produzida
tendo como alvo as redes sociais e não é a mesma informação. E mesmo que Pronto, fosse a mesma informação, se calhar o Facebook tem, por exemplo, a questão das reações, dos comentários, que dá também uma perspectiva sobre o contexto social e o impacto político dessas medidas que foram comunicadas, assumindo que a informação é a mesma, não é? Como sim, está a dizer, a informação não é a mesma, mas mesmo que fosse, há uma parte do contexto social que fica de fora, se torna publicação oficial. certo, mas isso já não é. A reação das pessoas eu já não considero como uma publicação, ok? É da mesma maneira que há certos sites, que já não se usa muito, mas nos blogs tinha a parte dos comentários, quer dizer, a publicação é o que o autor publicou. Os comentários é ali uma informação adicional que, mas isto é uma questão quase, sei lá, de taxonomia, de ciência da informação, eu não quero entrar muito por aí, Ok. mas eu, na minha perspectiva, a publicação é aquilo que o autor publicou e pelo qual se responsabiliza. Os comentários, outro tipo de coisas, já é algo que está fora do controle do autor, portanto eu não devo. Atenção, estou a falar aqui no autor num âmbito genérico. Criador, Uh, não é? sim, pronto, aí já é outra coisa, mas concordo Ok. plenamente que as reações e os comentários, claro que são interessantes, não é? Eu só me dizia isto pela perspectiva do património cultural, não é? Porque, ou seja, a questão da preservação da memória do que aconteceu. Sim, sim. O problema é que os recursos são publicados exclusivamente nas redes sociais, como o caso de programas eleitorais de juntas de freguesia e de algumas câmaras. Pois. A informação foi publicada exclusivamente nas redes sociais. Mas atenção, é de perceber que a grande parte destes candidatos não teriam recursos para fazê-lo de outra maneira, nem recursos tecnológicos ou de literacia para o fazer de outra maneira. Pois, eu só dizia isto porque tu então disseste que o âmbito do arquivo PT eram as publicações públicas, mas na prática é mais complicado do que isso, porque ao mesmo tempo também admites que se devem preservar estas informações de natureza mais privada, Sim, de embora controle, sejam de não é uso privado, público, é de não é? acesso, de acesso Exato, restrito. exato, acesso restrito. Por O que isso, é privado, não vamos lá, ok? Mas agora, o acesso restrito ou acesso controlado, por exemplo, nós tentamos. A questão é, nós tentamos. Quando é algo que é da esfera pública e de interesse público, nós tentamos. Nós não andamos a tentar varrer o Facebook de qualquer pessoa. Agora, se sim, alguém sim. se candidata a um cargo público e cria uma página da sua candidatura ao cargo público, nós vamos guardar a página da candidatura desta pessoa com um candidato. Não vamos guardar a página pessoal da pessoa caso esteja exposta. Claro. Sim, sim, é nesse sentido que eu entendia, mas seja, É claro que não é, seletivo. ou seja, a informação de acesso restrito de interesse público, digamos assim. Sim, sim. Ok. Uma, uma dimensão importante do trabalho que tem feito aí é a questão do prémio do arquivo, até ter ir atrás como teu background. Exato. Mas já Viagem no acabou. tempo e ganho De 10 uns mil dias, euros. agora só para o ano. É anual É e anual. eu vejo que é feito anualmente há vários anos. Como é que tem sido a tua experiência com este prémio? Temos até, se calhar, de trabalhos produzidos, têm sido trabalhos bons, têm tido um impacto real. É espetacular. É das experiências mais gratificantes que eu já tive na minha vida. Porque hum, nós já temos um serviço online, nós não temos ideia de para que é que as pessoas usam o serviço. E por outro lado, também há muitas coisas que gostávamos de fazer e às vezes não sabemos como fazê-las ou não temos recursos para fazê-las. Nós vemos o potencial, tipo, isto estava a fazer tanta coisa, mas vou tentar fazer muita coisa, mas calma, temos de ter recursos para isso. Ou tem tanto potencial. E o prémio veio dar aqui por um lado, foi dar aqui uma propulsão ao arquivo, com a quantidade de estudos e aplicações complementares que foram criadas, que nunca nos passariam pela cabeça, e que nós ficámos, epá, isto afinal ainda dá para mais coisas. Nós temos aqui mesmo algo que é extraordinário e tem muito mais potencial do que aquilo que nós alguma vez imaginámos. Porque ao lançarmos o desafio à comunidade, às pessoas, aos cientistas, aos investigadores, aos cidadãos no geral, os casos de uso que apareceram foi o mesmo. Eu nunca tinha pensado nisto. Atenção, que nós só temos publicado os vencedores. Até porque as pessoas podem, se não ganharem um prémio, podem concorrer no ano a seguir. E, portanto, acho que só faz sentido anunciar ou publicar os vencedores. Mas nós vemos todos os trabalhos que são submetidos. E são coisas que eu nunca tinha pensado nisto. Isto é mesmo espetacular. E depois também,
Lá está, durante a pandemia parámos de receber as pessoas presencialmente, mas há uma sessão com o júri em que os trabalhos que o júri acha que são melhores são entrevistados, por assim dizer, e então tivemos a oportunidade de conhecer as pessoas pessoalmente e de falar com eles e das pessoas depois falarem connosco e tirarem dúvidas. E é giro ouvir pessoas dizerem: Olha, eu já sei que não vou ganhar, mas adorei fazer o trabalho. Isto é muito fixe, vou passar a usar sempre o arquivo.pt. Eu nunca pensei que desse para fazer tanta coisa. É pá, bom trabalho, pronto, é gratificante. É fantástico. E, e pronto, e nós já temos trabalhos que são feitos em cima de outros trabalhos que ganharam o prémio. Ou seja, já temos aqui uma camadas de evolução no desenvolvimento, em que nós queremos uma infraestrutura que recolhe a informação da web e dá métodos de acesso. E depois já temos camadas em cima de camadas que usam esta infraestrutura. Portanto, isto mostra que a nossa infraestrutura está bastante sólida. Sim, sim, sim. É fantástico, é muito bonito e de facto muito gratificante ver quando a comunidade começa a ficar envolvida e que começa a estabelecer-se uma rede, porque mesmo que tu saias do arquivo, se calhar agora já vês que se calhar há mais pessoas prontos a desenvolver as tuas ideias. Mas ao nível desses projetos, por exemplo, vou dar um exemplo, que projetos assim fora da caixa ou de usos inesperados é que usaste? Do prémio. Sim, no prémio, por exemplo, alguma coisa completamente Oh, te impressionou, vá. eu tenho Pode que ter uma falar ideia logo. do tipo de projetos, o tipo de ideias que estão envolvidas na construção disto. Eu tenho que falar do vencedor da primeira edição, que é o contamehistórias.pt, em que nós ficámos. Pronto, ficámos. Aliás, o serviço, o sistema é tão bom, basicamente gera uma narrativa temporal sobre notícias, acerca de qualquer assunto, que há um botão agora no arquivo.pt que é o narrativa, que liga para o conta-me histórias. E portanto, vamos imaginar que alguém está a pesquisar sobre um assunto qualquer, por exemplo, o nome de uma figura pública, e pode pesquisar por páginas, pode pesquisar por imagens, ou pode carregar no botão narrativa e o utilizador é redirecionado e aparece uma série de informação acerca desta pessoa. Por exemplo, o caso do Lula da Silva é engraçado porque é uma pessoa que é uma figura pública que já tem presença há bastante tempo, o António Costa também, não é? E chegamos lá, escrevemos António Costa e aparece António Costa quando ele foi ministro, depois quando, quando estava na oposição, depois quando foi primeiro-ministro e agora o segundo mandato. Portanto, aquilo poupa tempo, quer dizer, o arquivo.pt ajuda, né? Que chegamos lá, pomos a palavra de pesquisa e encontramos uma lista de resultados. Agora, o Conta-me Histórias encontra as notícias, agrega-as por tempo sobre uma determinada entidade e apresenta uma ordem cronológica logo ali. Aquilo são dias de trabalho que se Uou, poupa ali com um clique. Sendo que às vezes demora talvez um minuto, um minuto em comparação com dias de trabalho, é extraordinário. fantástico. Mas todos os vencedores, todos os anos, para mim, foram extraordinários. Eu gosto de falar nisto para não ser também injusto, porque digo, olha, foi o primeiro e é que ele está integrado no arquivo, eu falo neste. Mas tivemos o desarquivo, por exemplo, permite identificar relações entre entidades mencionadas em notícias também. Tivemos estudos interessantes do ponto de vista psicológico, do impacto das notícias, como é que as notícias, um, como é que as notícias descrevem determinadas situações sociais, como a estigmatização das doenças mentais, a homossexualidade, a violência doméstica, coisas assim do ponto de vista social que pensámos, mas isto está para fazer, nós conseguimos ajudar pelo menos a endereçar estes problemas, ficamos, de certa maneira, ficamos orgulhosos, não é? E vou falar, pronto, então vou falar no primeiro e vou falar no último, do vencedor do ano É passado, justo, muito diplomático. sim, que é o arquivo do Parlamento, em que basicamente temos uma interface web que agrupa uma série de informação relacionada com a atividade do Parlamento e podemos ver o que é que cada deputado, as atividades do deputado, do partido, e é de uma maneira muito simples. E uma coisa engraçada que é combina a informação do arquivo.pt ao longo do tempo com os conjuntos de dados abertos do Parlamento. Portanto, combina duas formas de recurso online muito importantes e abertas para criar algo de valor acrescentado para os cidadãos. E, portanto, foi vencedor do ano passado, 2022,
e eu acho também uma ferramenta extremamente útil que eu convido também a utilizarem. Já agora, podem ver em arquivo.pt/prémios, está lá uma listagem de todos os vencedores ao longo do tempo e experimentem. Fantástico. E então o concurso para este ano fechou agora. Se as pessoas quiserem concorrer para o ano, qual é o período que há várias candidaturas? É assim, eu digo, comecem logo a trabalhar, assim que sabem, a trabalhar no projeto. O prazo é 4 de maio, costuma ser dia 4 de maio. Pode andar um dia para trás ou para a frente, nós tentamos que nunca seja ao fim de semana, mas até agora tem sido. Este ano, desculpem, este ano foi 4 de maio. Ainda estamos a fechar a edição deste ano e não sabemos quem são os vencedores. Quando fecharmos a deste ano, vamos começar a trabalhar, nós, a trabalhar na organização do ano que vem, mas os candidatos podem começar já a pensar em ideias para concorrer. Se é sempre regularmente, por isso a ideia também pode ser melhorada de ano para ano. É fantástico. Tem sentido que ao longo destes anos o interesse pelo prémio tem crescido e o volume de candidaturas? Sim, este ano, ainda não divulgámos esta informação, mas este ano batemos o recorde e recebemos 40 candidaturas. Bastante. Muitas ideias. Lá está, para além do vencedor, há muitas ideias por trás que podem ser úteis, que não necessariamente ganham. Por isso há sempre muita matéria para desenvolverem o serviço. Sim, aqui a questão é que o prémio galardoa trabalhos, não são ideias. Portanto, isto já são 40 trabalhos realizados. Não Certo, são, certo. tem que estar, não são propostas apenas, são ideias que já foram concretizadas num trabalho razoável, pelo menos, que Certo. demonstra alguma utilidade. Portanto, nós Tem que temos haver 40 um proof of trabalhos. concept. Já. Sim, sim. E, portanto, nós tivemos 40 trabalhos. As ideias são, por assim dizer, eliminadas na Secretaria, porque está escrito no regulamento que é para galardoar trabalhos, não é para financiar propostas de projeto, é para galardoar trabalhos. Os trabalhos podem estar mais ou menos desenvolvidos, mas se alguém apresentar uma proposta de projeto, não está no âmbito deste prémio, poderia estar no âmbito de outros. Qual achas que tem sido o impacto, não só do prémio, mas sobretudo do prémio, porque 10.000 euros é bastante para o contexto português, e também da vossa atividade, da tua divulgação, ao nível do entusiasmo que tem gerado no contexto profissional, se calhar no contexto académico, ou no próprio contexto de estudantes? Qual é o impacto que tem tido? Sim, se tens notado, se o facto do prémio existir, as candidaturas têm crescido, quais são os impactos reais que tens sentido na sociedade, tanto a Nós nível académico, profissional, etc. só, só temos só temos impactos positivos com o prémio. Eu costumo dizer que nada só tem vantagens, mas na realidade o prémio. Pronto, o prémio dá-nos talvez a única desvantagem é dá-nos um bocado de trabalho e nós temos uma equipa pequena mas pronto, agora também já dá menos. Agora, vamos lá ver, temos divulgação do arquivo.pt, cada vez temos mais utilizadores e é mais utilizado. Temos os trabalhos que por si só são valor acrescentado, ajudam-nos imenso a melhorar o serviço, identificam problemas e dão-nos propostas de melhoria, os próprios candidatos. Um, e, e é gratificante, basicamente é isto. É gratificante falar com as pessoas que usam o arquivo.pt pessoalmente e vamos criando também uma comunidade, a nossa comunidade mais próxima. Já agora, se alguém quiser aderir a esta comunidade mais próxima, pode se inscrever na nossa lista de e-mail. Nós somos pessoas muito retrógradas e usamos o e-mail. Funciona e está sob o nosso controle, por Era enquanto. pior se usassem cartas. Isso é que era mais retrógrado um bocadinho. Exatamente. Mas mais fiável, se calhar. Não, acho que o e-mail é bastante fiável. E podem se inscrever na nossa lista. É o arquivo.pt/inscrever e é aí que nós também divulgamos as novidades e quando o prémio, por exemplo, quando as candidaturas ao prémio abrem, nós avisamos, olhem, já podem concorrer e estão abertas até dia 4 de maio. Portanto, o prémio. E já temos tido concorrentes de fora do país. Mas nós Bastantes do estamos a falar Brasil. inicialmente offline, que o arquivo tem muitos utilizadores, acho que era metade dos utilizadores era do estrangeiro. Por isso não é só Sim. uma questão do contexto português, é um interesse internacional. Sim, porque nós temos conteúdos em várias línguas. Nós temos. Ah, Nós a nossa missão é guardar informação de interesse para a comunidade portuguesa, com foco especial para conteúdos de investigação e educação. Por exemplo, quando nós guardamos um website de um projeto de investigação europeu,
a língua franca que toda a gente fala é o inglês. Portanto, o website está em inglês. Agora, os conteúdos são de investigação e são extremamente úteis, não é? Agora, portanto, esta informação está disponível no arquivo.pt. E, e também nós colaboramos também com algumas entidades internacionais, como o International Internet Preservation Consortium, que cria coleções de conteúdos selecionados sobre determinados assuntos, tentando dar uma visão mundial do evento, ok? Como, por exemplo, os Jogos Olímpicos. E neste caso, nós pegamos nesta seleção e integramos no arquivo.pt, porque é interessante, independentemente da língua que está a descrever aquele evento. É um evento mundial. Portanto, no arquivo.pt conseguimos encontrar a informação em todas as línguas. E mesmo que alguém não fale português, hoje em dia, com a evolução das ferramentas de tecnologia de tradução automática, o utilizador até pode encontrar um site interessante, mas ele não fala português e está à distância de um clique fazer translate Pois. to English ou para outra língua e funciona razoavelmente bem esta tradução. É completamente diferente da barreira linguística que tínhamos antes. Sim. Isto já foi algo que mudou radicalmente em 20 anos de trabalho, não é? E vai continuar a mudar, porque estamos muito perto do tempo em que as traduções automáticas são 95% fiáveis, ou assim, por isso. Se calhar elimina um bocado a barreira linguística dos conteúdos online. Ou em grande Sim, parte, vá. sim, sim. Não, é fantástico, chama-se fantástico. Em jeito já de conclusão, fazendo assim um panorama geral, qual entendes que são os desafios ao nível da preservação digital que ainda existem em Portugal, não só ao nível da, se calhar, da web, do arquivamento da web, mas se calhar também ao nível do e-government, porque não falamos desta palavra antes, mas está um bocado implícita nos temas que temos falado. Ou seja, quais são os desafios gerais que se calhar pudessem ser abordados por trabalhos futuros, ou até por teses futuras, por investigadores futuros? Ok, ainda bem que falaste no e-government. É assim, não são teses nem investigadores, nós já passámos essa fase. Nós neste momento precisamos mesmo é que a sociedade civil, os governos, as empresas, as instituições ganhem a consciência da importância da preservação digital e ganhem a importância da preservação do digital, dos conteúdos nada digitais, porque a preservação digital é ainda vista como a aplicação de métodos digitais para a preservação de conteúdos nascidos, por exemplo, em formato de papel, em formato orgânico ou formato analógico, como as cassetes. E este tempo já passou, ok? Foi um desafio que foi endereçado nos anos 90, início dos anos 2000. Neste momento, a informação é nativa digital. Toda. Toda. Ninguém escreve em máquinas de escrever, mesmo que às vezes faça por meio do fluxo devido a algum tipo ainda de falha no fluxo de trabalho, ainda se imprime um papel que depois volta a ser digitalizado, é tudo digital, ok? Portanto, é importante perceber que temos que preservar os conteúdos nada digitais, porque esta é toda a informação que nós produzimos agora. Está em nada digital. E, portanto, tem que haver instituições que guardem e continuam a preservar os conteúdos que são o nosso legado cultural ao longo de quase 1000 anos no nosso país e até temos conteúdos com mais tempo, os artefactos com mais tempo. É importante que estas instituições existam, mas é importante que sejam criadas outras focadas, especializadas e dedicadas para a preservação dos conteúdos nada digitais, porque é completamente diferente. Eu não faço a mínima ideia dos processos químicos de restauro de uma pintura. Eu destruiria uma pintura imediatamente mal eu pusesse a mão em cima. Eu não tenho a mínima competência, nem consigo ter, para guardar ou preservar um livro ou um pergaminho da Idade Média. Está completamente fora das minhas competências e da minha formação. Da mesma maneira que as pessoas têm essas competências, não têm a mínima competência e as organizações que o fazem para guardar e preservar os conteúdos nada digitais. Portanto, têm que ser criadas instituições que podem ser unidades dentro de organizações já existentes ou podem ser novas instituições dedicadas à preservação considerando a obtenção do conteúdo, seleção, obtenção, armazenamento e disponibilização de acesso ao longo do tempo, dedicadas aos conteúdos nada digitais.
Uh, Atenção que há instituições como a Torre do Tombo, a Direção-Geral dos Livros, Arquivos e Bibliotecas, que até consegue ter um bom trabalho nestas duas vertentes de guardar o nada ao digital e guardar também a outra informação. Eu só acho que este modelo não é o mais eficiente, nem o mais eficaz. Eu acho que é melhor ter instituições dedicadas e especializadas. Isto é basicamente um modelo de especialização, não é? Organizações especializadas em cada um dos mediums, dos meios, dos formatos em que a informação está, sendo que, mesmo, isto depois pode ir à granularidade que nós quisermos, não é? Mas, Organizações ou se calhar equipas dentro dessas organizações? exato, Também. exato, exato. Vamos imaginar, isto tem que ser, as pessoas gostam muito de panaceias, né? A solução é esta, e os académicos são muito bons a dar este tipo de panaceias. Isto é só fazer isto e pronto, mas isso não é a realidade, não é? Faz. A realidade não é assim. Mas, Mas imaginar, temos uma organização pequena, uma Câmara Municipal pequena, aí se calhar vamos dizer, olha, o arquivista, você, metade do tempo, vai ter formações e vai ser responsável por preservar o website da Câmara Municipal. Ok? Ou então contrata mais uma pessoa para fazer isto. Agora vamos imaginar que é uma grande empresa multinacional. Aqui tem que ter uma unidade grande, ou com alguns elementos, para então preservar o património, porque é muito mais, e o património de uma organização com 20 anos de história online, ou de produção de jornais digitais, é completamente diferente de uma organização que agora vai começar. Portanto, tudo tem que ser medido e equilibrado para que a informação não se perca, para que o património não se perca. Basicamente a ideia é esta. E em relação ao e-government, ora bem, o que é que eu posso dizer em relação a isto? Um, os modelos, uma empresa comercial pode gerir melhor ou pior o seu património. As que gerem melhor o seu património normalmente têm tempos de vida mais longos. Mas está fora, é assim, eu, como contribuinte, posso dar uma opinião sobre uma empresa que gera mal o seu património, mas não tem grande impacto sobre isto. Nem tem que ter. A empresa é tida por alguém, ou por um conjunto de acionistas, ou eles fazem o que quiserem. sim. Se quiserem perder o património, percam. Já na informação produzida pelo governo, já não é a mesma situação. Porque a informação produzida pelo governo é paga com o dinheiro dos cidadãos. E, portanto, aqui já não posso dizer, ou o cidadão já não deve dizer que o governo, se estiver a perder património, não tem nada, não é da minha responsabilidade, ou não é da minha preocupação. Aqui é diferente. Aqui o governo tem responsabilidade, até por uma questão de governação, porque nós queremos que os governos existam e sejam sólidos, por uma questão de governação, tem a responsabilidade de preservar, pelo menos, o património documental que produz. Pois, que é importante salientar isso, a importância de preservar e manter a informação acessível não é só para meios de memória, é sobretudo agora num contexto em que os canais de comunicação e a informação é produzida digitalmente, é sobretudo para apoiar a tomada de decisão, por um Sem dúvida. serviço de gestão de informação, ou seja, para ter informação acessível e utilizável para que os serviços possam funcionar de forma eficiente. Sem Isso dúvida, sem dúvida. Nós vivemos em democracia. Cada vez que um governo muda, não é suposto estar a fazer tábua rasa. É suposto olhar para o que os governos anteriores fizeram e algumas coisas, se calhar, muda a direção e outras coisas mantém. Agora, se eles nem souberem ou não tiverem acessível o que o governo anterior, os governos anteriores fizeram, isto, estamos num caminho muito perigoso. pois, Muito perigoso para todos nós. A ausência completa de memória vai levar a decisões completamente, como é que é dizer? Tem que ser quase, não diria aleatórias, mas muito pouco fundamentadas, não é? pois. Assim, então, para concluir mesmo, temos estado a falar de várias coisas, em termos do que é preciso fazer daqui para diante, em termos chaves, resumo, quais são as principais ideias, assim, de forma sumária, gostarias que fosse mudar? Em primeiro lugar, incluir a questão da preservação da web e da preservação dos conteúdos nada digitais na maioria dos cursos universitários. Todos, se calhar. Todos. Pela nossa experiência no Prémio Arquivo.pt, nós temos submissões de todas as áreas.
Portanto, isto já foi uma mudança da minha ideia. Eu antes achava que seria nos cursos de Ciência de Informação, nos de Informática, dos Ciências de Comunicação, nos de História, nos das Ciências Sociais, e esta lista foi crescendo de tal maneira que eu hoje digo, todos os cursos superiores, pelo menos, devem ter pelo menos uma aula em que se fala da importância de preservar os conteúdos nada digitais e os conteúdos que são preservados online. A médio prazo, gostaria que esta informação fosse também, pelo menos, lecionada aos alunos do ensino secundário. Portanto, do 10º ao 12º ano, que isto pertencesse aos currículos de formação, pelo menos dizer que existe esta informação. Eles têm tantas horas de aulas, eu acho que é uma ferramenta para as gerações do futuro, porque eles de certeza absoluta que vão cada vez usar menos papel e a informação que eles produzem e é nada ao digital. A nível de formação, estas duas sugestões. Porque isto depois vai ter um efeito em que, se as pessoas souberem desta realidade que existe e que é importante, quando chegarem a cargos de decisão ou tiverem a sua vida profissional, o processo de decisão vai ter em consideração este aspecto, ok? Não o vai descurar e aí vai haver uma mudança da sociedade para sairmos desta idade das trevas digital. Da qual Portugal, felizmente, não está. Na qual Portugal, felizmente, não está. Depois, a nível de investimento, tem que haver um investimento privado e estatal na preservação da informação nada digital. As pessoas gostam muito de falar no ChatGPT e é uma ferramenta extraordinária. Construam-na sem dados. É impossível. Pois. O ChatGPT foi um modelo treinado e outros modelos. O ChatGPT foi só aquele que agora... Aquele tipo de tecnologia já existe há bastante tempo e já existe há muito tempo que nós usamos aquela tecnologia nos nossos telemóveis e usamos quando usamos o Google. Só que agora foi... Bem, isto estava pano para mangas porque é que foi agora divulgada. Sim. Mas a questão é, aquilo existe porque houve preservação dos conteúdos nada digitais. O Google existe, que é a empresa que cresceu em mais e menos tempo, porque existe preservação de conteúdos nada digitais. Vamos tirar a informação do Google. O Google agora não tem acesso à informação. Não a preserva, não a obtém, não... O que é o Google? Não é nada. Pois. O que é o ChatGPT sem quantidade de dados que colocámos, que foram obtidos lá? Estes dados só existem porque foram preservados durante algum tempo até ser possível criar estes modelos de dados. Portanto, se as empresas privadas acham que conseguem tomar boas decisões e ser competitivas sem preservar os conteúdos nada digitais, lamento informar, não vão conseguir. Porque o seu processo de decisão vai ser extremamente falível em comparação com outros que usam os dados e que têm a informação guardada ao longo do tempo para derivar tendências, para não repetir erros que já foram feitos no passado, para repetir boas práticas de coisas que funcionaram. Se a empresa privada acha que hoje existe um decisor que um dia acorda e tem a iluminação divina para tomar todas as decisões corretas e boas para a empresa, Sim. é absurdo. É completamente E absurdo. é nesse sentido que os dados são poder. Os Claro, dados, claro. ou que a informação é poder. Exatamente. E da mesma maneira, se a informação é poder, o poder governamental também tem que ter estes Claro. dados, também tem que guardá-los. Pronto, agora lá está. Reforço mais uma vez que ao passo que a sustentabilidade documental das empresas privadas é uma opção, as do governo é uma obrigação, ok? Certo. Se o governo não guardasse, os governos têm que criar, possivelmente, mesmo que não tenham a capacidade de guardar a web toda, como o Arquivo.pt faz, que guarda a informação num âmbito bastante vasto, pelo menos a informação produzida pelo Estado tem que ser guardada. E por os órgãos financiados pelo Estado, porque é detida pelo Estado. Não há aqui problemas de quem é que é o dono. É o Estado, é o governo, somos nós. Portanto, o Estado preservar a informação que tem. Portanto, esta é a segunda vertente, que é assumir o valor do património
digital e nada digital, e em particular das publicações online, para que esta informação possa vir a suportar bons processos de tomada de decisão que vão beneficiar todas as organizações, quer sejam comerciais, quer sejam governamentais. E investir, ok? E investir porque não podemos dizer, se senhor está aqui uma lei ou está aqui uma recomendação de boas práticas e depois não investir, não é? De boas intenções está o inferno cheio, não é? Mas... E é lá onde vamos parar, do inferno de informação, pelo menos se continuarmos assim, vamos ter aqui problemas bastante graves. Já estamos a ter. Um, outra questão, que é esta aqui, mais aqui puxando à questão do arquivo da web, que é o arquivo da web é complexo e se fosse feito em grande escala, como o caso do arquivo.pt, requer equipas dedicadas, especializadas, que têm que ser mantidas, renovadas ao longo do tempo. Portanto, os programas de formação são fundamentais, a gestão de carreiras é fundamental, o tamanho das equipas para fazer face ao crescente volume de informação também é muito importante. Portanto, tem que se perceber que um arquivo da web está sempre a crescer e pode não, e tem que ter um volume crescente de recursos investidos, mas ao mesmo tempo que os recursos investidos aumentam, o tamanho do património, o volume de informação também aumenta, ok? Portanto, não é um custo, é só uma proporção que nem sequer é linear, ok? Uh, estamos aqui, é como Mas... estar a explorar uma minadouro, não é? Vamos pôr mais um funcionário, mas se descobrirmos mais um É filão de isso, ouro é é muito isso. melhor, ok? Mas temos que pôr mais um funcionário, senão não chegamos lá. Ou comprar uma máquina nova. E, portanto, esta questão é muito importante, que isto é, à medida que o valor... Eu costumo dizer que eu tenho muita sorte em relação aos meus colegas. Eu sou o único da área de informática em que quanto mais velha a informação, mais valiosa se torna. Ao passo que os outros andam sempre a correr para tentar ter a informação mais atualizada, eu quanto mais antiga se vai tornando, mais valiosa se torna, porque se torna cada vez mais única. Um, eu acho que são estes três mensagens que eu gostava de deixar, sendo que há inúmeros desafios e temos de ter envolvimento da sociedade civil, porque eu acho que as pessoas hoje em dia preocupam-se muito e gastam muito a sua energia e do seu tempo de vida com não problemas, com entretenimento é bom, mas não confundam informação útil não vamos confundir informação que é útil para as nossas vidas com entretenimento, ok? E há muito entretenimento e pouca informação útil. E como arquivista da web, eu gostava de deixar uma recomendação que é leiam livros. É fantástico, grande maneira de terminar. Muito obrigado por teres vindo aqui falar mais uma vez. Claro que acabamos por não falar de várias coisas, não falamos, por exemplo, de outros projetos a nível internacional, como o Internet Archive, Archive. ou da Wayback Machine, também que há muitos mais projetos também de outros países, mas pode ficar para outra ocasião futura, podemos falar outra vez no futuro para fazer este panorama mais internacional, para ver quais são os desenvolvimentos, o estado da área atual, também quem sabe, se quiseres recomendar-me ou mandar para aqui algum dos teus vencedores dos prémios para falar um bocado mais dos projetos deles, também estou disponível. Mas acho que foi super interessante. Por isso agradeço muito teres vindo e continuação de bom trabalho. Tá, muito obrigado, André. Eu que agradeço esta Nada. oportunidade. Um Tchau, abraço. pessoal. Adeus.